Fala galera, começando aqui mais um vídeo do canal Nosso Cinema. Sim, mais uma vez estou aqui, eu, Pedro Santana, do canal Abaixo da Crítica, e também Diogo Rodrigues, nosso queridíssimo crítico de cinema e também cofundador aí do nossocinema.com.br. É isso mesmo, Diogo? É isso. Valeu, Pedro. Obrigado mais uma vez por ajudar a gente. E estou muito empolgado para o nosso segundo vídeo, que é um assunto um pouco mais quente, digamos, do que o nosso primeiro assunto. É exatamente o que acontece. Então, o público em geral já deve estar familiarizado com o pequeno fracasso que tem sido Solo, uma história Star Wars. Vocês terem noção da dimensão do problema aqui, galera? Solo, uma história Star Wars, teve uma bilheteria inicial na primeira semana. Não, inicial na terceira semana, mas enfim. Inicial na primeira semana é mais ou menos metade daquilo que foi Rogue One, que tinha sido outro filme equivalente aí, né, de Star Wars, que não era da saga principal. E em geral, a gente teve uma ideia que esse filme vai dar um prejuízo de entre 200 a 300 milhões de dólares para a Disney. E quando você fala de um filme do universo Star Wars dando esse tipo de prejuízo, é uma coisa inacreditável. Exatamente. É muito raro a Disney pegar um contexto que, teoricamente, dá lucro fácil, que é o caso de Star Wars, e ter prejuízo. Porque a Disney, claro, nenhum estúdio gosta de prejuízo, mas a Disney faz apostas mais certeiras do que os outros, não gosta muito de arriscar. E dessa vez não considerava como um risco, mas acabou sendo. Realmente parece ter sido uma junção de fatores, né? Temos aí o desagrado de um setor dos fãs com Os Últimos Jedi, a proximidade desse filme Solo com Os Últimos Jedi, já o descontentamento em geral dos fãs com a Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, mas um fator que eu acho que é preponderante, que é o que me levou ao tema desse vídeo, que até agora a gente não falou qual que é, né? Uhum. Que são os famigerados prelúdios, né? Que são os prequels, ou seja, filmes dentro de um mesmo universo, mas que se passam antes da história principal, digamos assim. Isso ficou muito claro em Star Wars, por exemplo. Tínhamos aí Ameaça Fantasma, Ataque dos Clones, Vingança do Sith, mas também não é só uma exclusividade de Star Wars. Temos, por exemplo, também o Hobbit. E, em geral, eu não sei a opinião do Diogo sobre isso, mas eu odeio prelúdios. Olha, no geral, os prelúdios, os prequels, eles existem para explicar uma história que ninguém quer que seja explicada, que ninguém quer conhecer. Eu até fui pensando em alguns nomes aleatoriamente e eu percebi em 3 categorias diferentes os prelúdios mais comuns. Perfeito. Em animações, em aventuras fantásticas e em filmes de heróis. Em animações, nós tivemos, por exemplo, Universidade Monstros, O Gato de Botas, Minions. Nenhuma dessas histórias chegou a ser interessante para o público, nenhum desses filmes teve uma bilheteria considerável, não foram bons filmes. Universidade de Monstros até gosto. É o melhor, era justamente o que eu ia dizer. Universidade de Monstros ainda é melhor, mas não era um filme necessário. Exato. Né? Nos filmes de heróis, nós temos exemplos ainda melhores, né? O X-Men Origins Wolverine. Nossa. Só que, por outro lado, se fosse um filme bem feito, talvez fosse interessante. Tem muita gente que pede, por exemplo, um X-Men Origins Tempestade, porque as origens, né, da Tempestade, da Ororo, são realmente interessantes. O Primeira Classe acaba sendo quase um prelúdio também, né? O Primeira Classe é muito bom. Sim. Eu pessoalmente tenho muitas ressalvas em relação ao Primeira Classe. O Primeira Classe é mais um reboot, né? E já mexe na linha temporal, que todo mundo sabe que é um grande problema, né, nos X-Men. E também não é um filme necessário. Sim. Né? E de certa forma, se você analisar o Primeira Classe como um prequel, o Mulher Maravilha também não é? Sim. E aí talvez seja o melhor exemplo dos filmes de heróis. Capitão América também, né? Ele tá nesse sentido aí. Mas o Capitão América, ele já foi pensado para começar um grande universo. É diferente de chegou lá, a Mulher Maravilha chegou, apareceu, eles, tá uma boa, vamos fazer... Porque o Capitão América ainda não tinha aparecido no universo da Marvel quando teve o filme dele, né? A Mulher Maravilha já tinha aparecido em Batman vs Superman. Exatamente. E eles viram ali tem potencial, que tinha de fato, né? Sim, é o melhor filme do DCU, eu acho. Exatamente. Bom, talvez o filme do Aquaman passe por isso, né? Eu não sei exatamente como que vai ser, já que tá tão misterioso por enquanto, mas o filme do Aquaman, se eles mostrarem pelo menos parte das origens, pode ser bom
mas se eles partirem do que já aconteceu nos filmes anteriores, também vai ser coerente, as origens, enfim, não são necessárias. Né? E nas Aventuras Fantásticas eu encontrei mais exemplos, curiosamente. Planeta dos Macacos, a origem, né? É um prelúdio, que é talvez o melhor exemplo, né, em termos de qualidade mesmo. Mas aí fica naquela zona cinzenta, né? O Planeta dos Macacos, a origem, eu considero quase um reboot, ao invés de um prelúdio. É a mesma situação do Primeira Classe, porque você tem um filme que, em tese, tem uma história anterior a outro filme, mas se você pegar ele separadamente, ele serve como começo de outro universo também. Então eu acho que talvez seja por isso que ele consiga se destacar, porque ele não está tão atrelado assim à propriedade original. Porque, por exemplo, em Solo, o grande ponto do filme era toda hora fazer referências aos filmes originais. Então ele estabelecia a relação do Solo com o Chewbacca, Solo com o Lando, etc e tal. E, por exemplo, também a gente tem ali eventos no Rogue One que afetam diretamente o filme Star Wars Uma Nova Esperança. Mas no caso do Planeta dos Macacos do X-Men Primeira Classe, acaba que parece que ele é só tangencialmente relacionado porque não tem referências o tempo todo ali ao filme original. Você não vê no Planeta dos Macacos a origem ninguém fazendo referência à Estátua da Liberdade ou então a uma mulher que não fala, coisas desse sentido que são elementos muito bem estabelecidos do Planeta dos Macacos original. Então talvez por isso que eles tenham conseguido um sucesso um pouco maior, né? Talvez eles, por terem se desligado um pouquinho do material original e se preocupado um pouquinho menos com o fanservice, que eles conseguiram virar filmes realmente mais impactantes. Eu concordo, e era justamente isso que eu ia te perguntar. Será que o segredo não é esse? Eles estão explicando a origem? Então, claro, com certeza. Mas é uma origem, por assim dizer, autônoma, não tão vinculado ao que existia antes. Tem as premissas de uma forma bem genérica, né? Mas ainda assim está iniciando quase um universo próprio. Talvez seja esse o segredo, não é? Porque o meu grande problema com Prelúdios é que eles perdem algumas tensões inerentes da narrativa. Então, por exemplo, você tem um prelúdio de Harry Potter agora, né? Você tem Animais Fantásticos, inclusive eu gostei bastante do primeiro filme, etc e tal. Mas eu já sei, começando o segundo filme, que vai aparecer o Dumbledore, e eu sei que o Dumbledore não vai morrer, por exemplo. Isso é uma tensão que não existe no filme. Ele pode ser até construída de alguma maneira em algum ponto da narrativa, mas já é um problema inerente a esse tipo de filme, porque você sabe o resultado de determinada história, então você só está esperando para saber como é que aquele resultado se passou. Você não tem aquela tensão de suspense do que vai acontecer. Você sabe o que aconteceu, você não sabe como aconteceu. E eu acho que o que é muito menos interessante do que o como. É verdade, eu concordo. Já no caso do Animais Fantásticos... É muito mais interessante do que o como, no caso. Eu falei o contrário. o Animais Fantásticos eu pessoalmente não gosto. Você não gosta? Não gosto. Eu acho, para começo de conversa, que a Rowling devia ter abandonado esse universo do Harry Potter. Quer dizer, ela escreve bem. Eu li os Harry Potter, imagino que você também deve ter lido. Ela é uma boa autora. E como roteirista, também ela pode ser muito boa. Só que cria um universo novo, seja mais criativa. Ela tá pegando um produto, tá amassando esse produto para extrair o máximo. Ou seja, ela está fazendo o que a indústria faz, a indústria cinematográfica, não só, né, mas é o que nós estamos falando, a indústria cinematográfica faz em relação a qualquer produto que dá dinheiro. Opa, isso dá dinheiro? Vamos espremer, tirar o máximo. Só que quando você vai espremer... Transformers! Exatamente. É outro que eu até ia mencionar, os projetos que ainda vem, né? O Bumblebee. Bumblebee, pra quê? Né? Pode até ter alguma outra virtude cinematográfica, mas pra quê? Ninguém quer saber. Vamos inovar, só que não quer. E a Rowling tá incorrendo no mesmo erro. Ela não quer inovar. Ela tá mantendo esse mesmo universo pra quê? Eu até gosto mais dos Animais Fantásticos, mas é justamente pelo fato de que os pontos mais legais dele não são as referências aos filmes originais, né? Eu gosto dessa questão que ela tá expandindo o universo para outros personagens. Então, me preocupa um pouco mais esse segundo filme, por exemplo, a questão que eu levantei do Dumbledore, porque no primeiro filme eu gostei muito do Newt Scamander, do Ed Redmayne, da interação dele com Kowalski, etc e tal. Eu achei legal a química dos personagens, gostei muito do personagem do Colin Farrell também, porque é um ator que eu gosto muito e eu acho que ele trabalhou bem e tem uma nuance maior no personagem por conta de outro fator que eu não vou dar spoiler aqui se você não viu, mas nesse segundo eu já fico mais preocupado, porque aí você tá pegando o Dumbledore, que é um personagem que a galera já gosta, etc e tal, e parece que você tá centralizando a história um pouco mais em torno disso, está saindo um pouco daquela pequena expansão que tinha ocorrido no universo para voltar para um canto mais familiar. Isso eu acho um pouco problemático, sim. Um retrocesso, por assim dizer, né?
Perdão, não vi? Um retrocesso, por assim dizer. Sim. Sim. Talvez. Eu não tinha pensado por esse ponto de vista, mas de fato tá olhando para trás. Na verdade é o que acontece no futuro, do ponto de vista cronológico, mas do ponto de vista do lançamento dos filmes está olhando para trás. Né? Eu concordo com você. Sem contar que no caso específico de Animais Fantásticos tem outra questão problemática que não tem a ver com o que a gente está falando, mas Johnny Depp. Sim, claro. Né? Que pode, inclusive, afetar a bilheteria negativamente e não pela qualidade do filme em si. Né? Pode até ser um filme bom. Outros exemplos que eu citei, outro prelúdio, mas que também é um universo novo, de certa forma semelhante ao que a Rowling está fazendo com Animais Fantásticos, é o Hobbit. É o Hobbit. Mas o Hobbit não sofre um problema por ser prelúdio, sofre um problema porque é ruim. Sim. Inclusive, a melhor cena do Hobbit não tá no Hobbit, né? Você sabe disso. No último filme da Batalha dos Três Exércitos, ou dos Cinco Exércitos, tem uma cena que é a batalha entre os elfos e os anões. Que essa cena é legal pra caramba, mas essa cena não tá no filme. Tá só na versão estendida. Então, assim, você vê o nível de desconexão do Peter Jackson e da galera envolvida com a produção com o que de fato tinha de mérito no filme, né? Eles forçam uma narrativa de um romance que ninguém queria ver entre dois personagens que nem existem, basicamente, na narrativa do Hobbit original, de uma forma... A elfa não existe mesmo, mas o anão não existe de uma forma relevante, aquele papel específico, né? E ele também sofre com esse problema que você falou de tentar espremer conteúdo, porque o Hobbit é um livro de 170, 200 páginas que viram 3 filmes de 3 horas. Então, acaba que fica uma história arrastada, cheia de encheção de linguiça, e revela esse problema muito comum aí nos prelúdios de tentar pegar um material original e espremer tudo que você está conseguindo, que se você conseguiu, melhor dizendo, sucesso no filme anterior, né? Então, acaba que essa sensação de tentar buscar o familiar, de buscar a nostalgia pela questão de atrair um público que já existe para uma propriedade, eu acho que não vale a pena. Inclusive, eu preferia que eles fizessem isso com sequências. Porque nas sequências, mesmo você extraindo aquela coisa que ainda, meu Deus, por que a história não acaba? Pelo menos você ainda tem a possibilidade de algo novo, de explorar alguma coisa que você ainda não tinha visto, de expandir o universo, que é o meu grande problema atualmente com a direção que Star Wars está levando. Eu gostei de todos os últimos Star Wars que foram produzidos pela Disney. Force Awakens, Últimos Jedi, Rogue One e Han Solo. Porém, eu gostaria de ver em Star Wars uma expansão do universo. A gente ficar voltando para um período de 30 anos entre Vingança do Sith e Uma Nova Esperança, para mim, não acrescenta muita coisa. Eu queria ver outras pessoas fazendo outras aventuras em outros pontos da galáxia, talvez até em outros gêneros, e aproveitar um pouco dessa estrutura da Disney que ela conseguiu construir para a Marvel, para Star Wars. Você tem ali um filme mais de comédia dentro de Star Wars, tem um filme ali mais de ficção científica pesada, por exemplo, Star Wars. Imagina que legal que seria você ver um filme realmente de ficção científica de Star Wars e não tanto de fantasia, ou mesmo que o Rogue One tentou fazer um pouquinho um filme de guerra. Então trazer novas vertentes, novas nuances para esse universo, em vez de ficar voltando naquilo que a gente já conhece. A gente não precisa saber por que o nome do Han Solo é Han Solo, sendo que foi uma revelação super boçal, assim, foi uma das coisas que eu mais detestei do filme. Então, eu não vejo esse sentido. Só que por outro lado, eles fazem prelúdios por 2 motivos. O primeiro as novidades que eles trazem são, de novo, um risco. Um risco que muitas vezes eles não querem correr. Surgem, então, personagens desinteressantes, personagens sem carisma, e que daí eles não conseguem nem sustentar para a continuidade. E daí, eventualmente, abortam essa continuação. Então, por que precisam da Leia? Por que precisam do Luke nos Star Wars, nas continuações? Porque garante todos os elementos positivos dessas personagens que sabem que não vai ter um retorno ruim financeiro. E por isso também eles fazem os prelúdios, por uma questão de nostalgia. A nostalgia é muito forte no cinema. Agora, daqui a pouco, nós vamos ter a estreia do Jurassic World. Nostalgia pura, claro. Inclusive, basicamente uma montagem de melhores momentos dos outros Jurassic Parks todos, né? Exato. Eu concordo com você que ele repete bastante, é um problema de roteiro, e por outro lado a direção recupera bastante dos 2 primeiros. Mas também se a gente for comparar J.A. Bayona com College of Horror, fica um negócio assim, não tem nem comparação, na real. Concordo.
Apesar de que ele tentou, eu falei isso na minha crítica, eu acho que o J.A. Baiana tentou muito emular o Spielberg. Quando ele tava tentando ser o J.A. Baiana, tava legal pra caramba. Agora, quando ele tentou fazer aquele momento de revelação original dos dinossauros de novo, eu falei, nossa, porra, pra quê, mano? Nostalgia. É. Nostalgia pura. A nostalgia sustenta, inclusive, algumas produções que tentam continuar. A gente percebe que não precisam, que não vão conseguir, mas ainda assim tem uma insistência. Exemplo, Alien. Não é? Nós temos o Prometheus, que veio com uma nostalgia, mas alguém queria saber essa história? Alguém tinha interesse? Não, ninguém pediu. Ok, fizeram. Só que se vão fazer, façam pelo menos um filme bom, o que infelizmente não é o caso. E ainda assim teve continuação e teoricamente vai ter mais ainda. Sim. Né, no caso da franquia Alien. E existem ainda outros prelúdios que estão, pelo menos do meu ponto de vista, no fundo do poço. O exemplo que eu citei, eu lembrei de... Nossa, realmente, esse tá no top 5 dos piores prelúdios. Escorpião Rei 1 e 2. Porque o 2 é prelúdio do 1 e o 1 é prelúdio da Múmia. É muito interessante isso. Teve um momento bizarro em Hollywood, no meio da década de 2000, que a galera perdeu a noção do que era uma propriedade intelectual que já tinha uma base pré-estabelecida de fãs. Então a gente teve filme do Super-Homem? Não teve. Teve lá o Super-Homem retorna, acabou, beleza e tal. Teve filme da Mulher Maravilha? Não teve. Teve filme, sei lá, do Quarteto Fantástico bom? Não teve. Mas teve Demolidor, Elektra, Spawn, tipo... Por quê, mano? Mulher Gato. Mulher Gato, tipo... Não, galera. Não é assim. Então eu acho que Hollywood tem essa tendência assim de pegar propriedades intelectuais que já tem uma base de fãs pré-estabelecida, né, para garantir a bilheteria. Inclusive eles têm tentado fazer isso até com filmes de videogame, né, e falhando miseravelmente nisso até o momento. Mas eu acho que na questão do prelúdio isso ainda é mais cretino, cara, porque as histórias não são justificáveis por causa disso. Tipo, é o que você estava falando, ninguém pediu para ver um filme do Escorpião Rei. Da mesma maneira que ninguém tinha pedido para ver um filme do Han Solo. No Star Wars tinha até outros prelúdios que estavam sendo mais cotados pelo público, por exemplo, do Obi-Wan, que aí sim tem uma curiosidade maior sobre o que aconteceu e poderia fazer um filme mais legal. Talvez o Boba Fett, para expandir um personagem que tem 4 falas na trilogia original, que a galera gosta muito, porque a armadura dele é da hora. Então, quando a história não é justificada, cara, não adianta você querer fazer um filme só porque, não, ia ser legal fazer um filme do Han Solo, porque a galera gosta do Han Solo, sabe? Você precisa ter uma justificativa artística por trás disso. Um diretor que fala assim, nossa, eu queria muito contar essa história. É o que o Martin Scorsese fala, que ele não é um cineasta. Na verdade, ele é um contador de histórias. E a maneira mais eficiente que ele achou de contar histórias é o cinema. Então ele está morrendo de vontade de contar uma série de histórias. Até porque você vê dentro desse diretor, do Martin Scorsese, você vê uma consistência temática muito forte entre os filmes dele. Tem lá a questão da culpa católica, do personagem que sai de uma luta, que sai lá do fundo do poço e consegue triunfar, coisas desse sentido. Então temas muito recorrentes e que dão toda uma visão artística pro filme. Agora você vai me falar, qual que é a visão artística do Hobbit? Não tem. Não. Mas no caso do Scorsese tem um boato, já que você mencionou ele, que me intriga, que é o possível envolvimento dele num prelúdio, história de origem do Coringa. Outro. Pra quê? Esse que ia ser o Coringa do Jared Leto? Eu não sei se é o do Jared Leto ou do Joaquin Phoenix. Não sei qual deles, porque... Porra é essa também, DC? A gente vai fazer 3 filmes do Coringa e não vai ter um filme do Super-Homem. Não vou dar Homem de Aço 2. O que é isso? É porque, pelo que eu entendi, a DC, e é tudo ainda no campo do boato, por assim dizer, pelo que eu entendi, a Warner DC pretende fazer 2 universos coexistentes, autônomos, né, que é o universo do Zack Snyder, que tem o Coringa do Jared Leto, e um outro que vai ter filmes aleatórios, na verdade. E que daí entra aí o Coringa do Joaquin Phoenix. Que tem as Sirenes de Gotham também. Exatamente. Só que, por outro lado, aquela história de o que a gente quer saber disso? Qual o interesse? Né? Acho muito mais fácil ter sucesso com o segundo filme do Homem de Aço. Né? Só que de qualquer jeito, ainda assim, esse filme do Coringa parece que é um projeto muito sério dentro da Warner e deve sair. Outro boato que eu li, que pra mim também não tem sentido, é um filme de origem do Willy Wonka.
Quem quer saber? Para começar, o último filme já mostrou um pouco da origem e não foi bom. Não deu certo. Não precisava. Agora querem, de novo, mais ainda. Pra quê? Né? Gente, isso que é o cúmulo de abandonar o mistério, né? Esse é o anti-J.J. Abrams, né? Já que o J.J. Abrams adora lá a caixa do mistério dele, que ele só conta a história a partir dos mistérios e que o mais importante são as perguntas, são as respostas. Isso é o contrário, né? Basicamente a lógica é o contrário. Não, vamos responder todas as perguntas. A gente não liga se vocês querem saber as respostas ou não. A gente vai falar que a força são lactobacilos chamados midi-chlorians que habitam... Ah, porra, mano, ninguém quer saber isso, velho. Eu fico indignado com essa falta de conexão dos estúdios com o que o público quer de fato, cara. Como assim? Como é que surge esse pitch de um cara chegando lá assim, nossa, sabe o que seria da hora? A gente fazer uma origem do Willy Wonka. Aí o diretor lá, executivo de alguns falou assim, pô, realmente, hein? O filme do Willy Wonka, de origem do Willy Wonka, ia fazer muito sucesso, ia ganhar Oscars, tipo, não, cara. Contem histórias novas. Pelo menos, se eu quiser pegar material que já existe e adaptar para o cinema, peguem bons livros que não existem ainda, peguem bons quadrinhos que não foram adaptados ainda, ou então façam sequências de histórias que justifiquem isso. Faça, sei lá, pega, igual agora anunciaram a sequência de Volta para o Futuro, vai ter De Volta para o Futuro 4. Precisa? Não sei, mas pelo menos eu não vou saber como é que o Doc Brown virou um físico, sabe? Tipo, porra, se fosse um prelúdio para De Volta para o Futuro, eu ia ficar puto. Agora, pelo menos, ser uma sequência, ainda tem a possibilidade de vir algo novo, de vir uma dinâmica nova, de vir ali uma sensação de novidade para dentro de uma franquia. Se eu ficar remoendo o passado, cara, primeiro que tem uma hora que você esgota o material, e segundo, que às vezes você acaba até atrapalhando o filme que veio depois. Você tem respostas que acabam não fazendo sentido com a história original e acaba gerando uma confusão ali que é desnecessária. Então você acaba gerando novas regras e novas situações que você tem que pensar na continuidade que já existe e você acaba correndo um risco desnecessário de atrapalhar até o filme original com isso. É justamente o que aconteceu em 2 filmes que eu acho que estragaram toda a magia que existia por trás da história, que foi Pan e Oz Mágico e Poderoso. Filmes péssimos. Eu fui lembrando dos péssimos, né? Você viu que eu me esmerei em escolher exemplos ruins. Esses filmes, de novo, ninguém queria, foram fracassos de bilheteria, e o que é pior, artisticamente, eles estragaram aqueles universos que já estavam bem, já estavam constituídos, já cumpriam o seu objetivo, mas foram lá e tiveram que estragar. E ainda nem tiveram o retorno financeiro que esperavam. Só que não aprendem, né? Os estúdios não aprendem com isso. É impressionante, insistem no erro. Por outro lado, algumas histórias de origem podem talvez interessar. Um deles você já citou, né, que é a origem do Obi-Wan, e outra que eu pensei que poderia ser interessante, se bem feita, é claro, é do John Wick. Sim. A questão é que de histórias de origem que podem funcionar, eu acho que seria muito mais interessante se fossem, por exemplo, gravados no formato de série, por exemplo. Imagina uma série do John Wick, que da hora que seria. Porque aí você consegue explorar muito mais o personagem e a construção dele ao longo do tempo. Porque quando você faz isso num filme, já que o filme de origem está focando em explorar a história de um personagem que a gente não conhece, a gente acaba entrando numa situação que a gente precisa fazer ao mesmo tempo o resgate de coisas de um personagem, introduzir outros personagens e fazer uma história por volta disso. Então, por vezes, acaba ficando uma bagunça e coisa demais, e mesmo assim não fica satisfatório. Então, talvez, por exemplo, no caso do John Wick, você podia fazer uma série aí sobre o hotel, né? Sobre aquele hotel, como é que chama o hotel? Atlantic, não lembro agora o nome do hotel. Mas sobre o hotel, sobre todos os assassinos lá e como é que eles interagem. E aí coloca o John Wick no meio também. Mas não precisa ser, sei lá, uma história de origem do John Wick. Você pode usar o personagem sem necessariamente tentar revelar tudo que aconteceu na vida daquele cara e tirando a atenção, por exemplo. Porque eu sei que naquele caso o John Wick não vai morrer. E no caso mesmo do Obi-Wan, eu sei exatamente onde a história do Obi-Wan vai. Eu sei quando ele enfrenta o Darth Maul de novo, porque eles já fizeram isso em Rebels. Eu sei quando que ele encontra o Luke novamente. Eu sei tudo do Obi-Wan. E você corre muito risco, cara. Igual nos prelúdios de Star Wars, que você apresenta o R2-D2 como um personagem crítico para todos os filmes, e aí, na Nova Esperança, você tem lá o Obi-Wan falando assim, I don't seem to recall ever owning a droid. Tá, mas você teve o R2-D2, tipo, 3 filmes, cara. Você tá Alzheimer? O que aconteceu, Obi-Wan? Tipo, porra. Adorei então, a atuação. Você acaba tirando a magia. Adorei a atuação. Mas no caso de série, você me lembrou outro boato.
Tá cheio dos boatos, Diogo, hoje, hein? Tô, Nossa Senhora. de fato. Esses boatos estão todos no nosso cinema, Diogo? Então tem que fazer, colocar no nosso cinema. Olha, talvez um artigo, né, dos boatos, desse ocaso de criatividade em Hollywood, que não é de hoje, né? Outro boato é que o diretor do Hobbit, Senhor dos Anéis, Peter Jackson, teve uma proposta ele tem duas opções. A primeira é entrar no universo cinematográfico da DC. Já que ele trabalha com a Warner e tal, né? Faz sentido. Exato. E a segunda é uma proposta da Amazon para fazer uma série do Senhor dos Anéis. Isso aí, a série do Senhor dos Anéis já tá rolando, né? Já foi confirmada. E também estão lidando com a ideia de fazer um prelúdio. Eu falei, não faço prelúdio. Pois é, o Senhor dos Anéis, o Tolkien tá se revirando no túmulo, tenho certeza. Né? Eu tenho pena dele, inclusive. Vou fazer uma série do Silmarillion, mano. Olha como é que ia ser da hora. Você quer fazer prelúdio? Então faz prelúdio direito. Faz o prelúdio alguns milhares de anos atrás. Sim. Não tem nenhum personagem que a gente conhece, não tem impacto nenhum na história de hoje em dia, só o Sauron. Salvo engano, até o Game of Thrones eles têm ideias de fazer prelúdios. Confirmaram anteontem. Nossa, tá também atualizado. Pra quê? Né? E não aprendem. Né? Eu acho que é um risco que não vale a pena se correr, porque de todos esses que a gente citou, a maioria é porcaria. Não é? Ou seja, é um risco que eles acham, os estúdios acham, os produtores acreditam, não, vai ser boa. Por quê? Porque traz a nostalgia, porque retoma elementos que o público já gostou. Mas não é necessariamente assim que funciona. Eu não entendo. Uma coisa que me intriga, Diogo, não sei se você também, é que a galera geralmente tem uma animosidade muito grande com reboots, remakes e sequências, mas eu não vejo a galera puta quando anunciam prelúdios. Eles assim, não, que da hora, vamos saber, mas, mano, não fiquem putos, galera. Pô, chega lá no Twitter da Amazon e xinga eles que estão fazendo prelúdio de Senhor dos Anéis, manda eles fazerem histórias novas. Porra, porque já fala assim, não, mas Hollywood só faz remake, só faz reboot, fica fazendo a mesma coisa, tá? Prelúdio é pior, eles estão pegando uma coisa que já existe e contando como que ela começou a existir, tipo, ninguém liga. Tipo, ninguém liga mesmo. Depende, né? Porque às vezes exageram nos remakes e reboots. Lógico, é só ver Homem-Aranha. Eu quero que eles fiquem putos com tudo, né? É ficar menos seletivo aí no remake e no reboot. O problema que você tem é com a seletividade. Exatamente. Fica puto com remake e reboot, mas também fica puto com o prelúdio, pô. Ninguém xinga o prelúdio. Tá, mas o que você acha pior? Eu acho pior prelúdio, cara. Não, eu não aguento prelúdio. Tipo, tudo bem que remake me irrita muito também. Igual recentemente eu vi o remake brasileiro, o Não Se Aceitam Devoluções, que eu já tinha visto o remake francês do filme original mexicano. Aí, tipo assim, como é o segundo remake que eu tinha visto, eu fiquei tipo, nossa, mano. E você ainda tem a base de comparação, que você vê que o francês é muito melhor que o brasileiro. Aí você fica, nossa, não, mano, não. Aí você fica chateado, né? Aí eu me senti como é que os japoneses se sentem, eu imagino, os coreanos, quando o cinema americano pega lá e adapta Old Boys, coisas assim. Mas no caso do remake, pelo menos, eu acho que ele traz atenção ao filme original. Então, quando teve os Infiltrados do Scorsese, muita gente conheceu o Infernal Affairs por conta dos Infiltrados. Então, acho que pelo menos o remake ainda tem essa questão benéfica de trazer aí à luz à tona filmes que talvez as pessoas não conheçam porque eles são de talvez outra língua, ou talvez outro país, ou talvez muito antigos. E aí eles trazem pelo menos esses filmes de volta à tona, né? Se fizessem, por exemplo, o remake do Scarface de novo, que estão cogitando fazer, sendo que o Scarface já era um remake. Então, pelo menos tem esse ponto positivo. O Prelúdio nem isso tem, porque o Prelúdio ele pode, de fato, estragar o filme original. O remake não consegue fazer isso, porque ele é um filme que já foi refeito. Ele não conversa diretamente com o original. O Prelúdio ainda tem esse problema, que ele ainda consegue estragar o original, ainda muda a experiência do original de fato. É diferente do remake que só está se baseando no material que já foi feito. Então agora eu vou pegar pesado com você, Pedro, que um exemplo de prelúdio que é um sucesso comercial, artístico, que ninguém pode botar defeito, é o Poderoso Chefão 2. Ok. É tanto prelúdio quanto sequência, né? E a melhor sequência também, né? Exatamente. Ou seja, é possível fazer um bom prelúdio. Mas no caso do Poderoso Chefão 2, eu acho que ainda tem até uma justificativa artística aí por trás do filme, pelo menos é a minha impressão,
que era uma história que o Coppola queria contar, né? Vem a partir da vontade do diretor de contar a história do Vito Corleone, que querendo ou não era um personagem tão principal assim no Poderoso Chefão. Lógico que ele é um dos personagens principais e ele inclusive é o incidente incitante da primeira história, mas ele não é um personagem tão central assim como o Michael no caso. E aqui, voltando na história dele, se acaba também fazendo quase que um poema aí entre o primeiro e o segundo Poderoso Chefão, uma rima visual aí entre os dois filmes, da história do Michael com a história do Vito, que é muito legal, mas eu acho que parte da sensibilidade artística do Coppola. Então a gente tiver mais remakes e mais prelúdios nesse sentido, que venham a partir da vontade de uma pessoa de contar uma história, seja no roteirista, seja no diretor, eu acho que é muito mais válido, mas o que a gente acaba observando é que na maioria das vezes parte simplesmente de uma ideia de, não, vamos resgatar uma propriedade que a galera tem alguma nostalgia em cima. Então, parte muito mais de explorar a familiaridade do público com determinado assunto, com determinado grupo de personagens, do que qualquer outra coisa, pelo menos essa sensação que eu tenho na maioria dos prelúdios. Ou às vezes acontece até por questões contratuais, né? Sim. Um exemplo é o último Quarteto Fantástico, aquele filme maravilhoso, né? Que só existiu porque se a Fox não fizesse, ia perder os direitos para Marvel, né? Então fizeram aquela porcaria e não tinha como ser bom, né? Mas por outro lado, algumas ideias poderiam ser boas. Eu acho que o Gato de Botas é um exemplo que, se fosse bem feito, poderia ser interessante, porque ele tem a possibilidade de um universo próprio totalmente diferente da onde ele apareceu, só que fizeram um filme ruim. Né? Mas poderia ser interessante. Quando o prelúdio se aproxima mais do spin-off, eu acho que é mais válido, né? Porque você tem essa situação de universo que é tangencialmente relacionado ao outro. Que até chega um pouquinho nessa questão que a gente falou no início da nossa discussão do Planeta dos Macacos, do X-Men Primeira Classe, que são filmes que, sim, em tese se passam no mesmo universo de outra história, mas o foco deles não é naquela história anterior, que eu acho que os prelúdios acabam sofrendo muito com isso, porque o foco deles não é no próprio filme, o foco deles é um filme que já aconteceu. E aí acaba que eles contam muito com nostalgia e com fanservice para preencher um filme, ao invés de ter uma história, um roteiro e uma narrativa que é trabalhado ao longo de 2 horas. Mas, sinceramente, se aparecer uma história de origem do John Hammond, não vai me surpreender. Falando sério, não vai me surpreender. Imagina, bicho. Nossa Senhora. Ai. Nada mais me surpreende com esse mundo de Hollywood, Joe. Depois que eu vi o que eles fizeram com o universo da DC, nada mais me surpreende. Tá? Os caras agora vão fazer filme do Arqueiro Verde, não vão usar as provas testes que eles fizeram, digamos assim, na televisão, vão fazer filme do Nightwing. Só sei que eles não vão fazer filme do Homem de Aço 2. Isso eles vão fazer, não. Pois é, né? Eu não consigo entender. Ai. Mas então é isso aí, galera. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham de prelúdios, se vocês gostam, se vocês não gostam, qual é o prelúdio que vocês mais gostam, qual que vocês mais odeiam e por que era o Hobbit. Deixem tudo aqui, tudo sempre muito válido. Claro, vocês podem acompanhar o trabalho também do Nosso Cinema no site, nossocinema.com.br, ou então pelo Twitter, que tem muita coisa também bastante legal lá. Acompanhe o Diogo no Twitter. Se quiserem saber mais do meu trabalho, abaixo da crítica. Então é isso aí. Diogo, muito obrigado mais uma vez por me deixar participar desse projeto aqui Nosso Cinema, conduzindo esse canal no YouTube no segundo vídeo aqui do Nosso Cinema. Um abraço, galera. Até a próxima. Eu que agradeço, Pedro. Valeu por participar de novo. Sempre enriquecedor discutir com você, apesar de você ter sido mais radical dessa vez, né? Mas é ótimo. Nos vemos no terceiro vídeo, né? E vamos que vamos. Falou.